Boa tarde, amigos e clientes, tudo bem? Aqui é o Pedro Moraes, da Além da Fronteira Acessórios. Prazer novamente falar com vocês. Fazia um bom tempo que eu estava querendo gravar esse vídeo, estou querendo gravar esse vídeo, desde o ano passado, mas o ano passado não era agora em dezembro não, desde o início do ano. É um tema que eu falo assim, entre aspas, bem polêmico, ele gera muitas discussões nos grupos de WhatsApp, Facebook. Tem algumas pessoas que levam essa discussão de uma forma saudável, outras pessoas, infelizmente, apelam, levam para outros lados, enfim. E o pessoal sempre está me perguntando também isso aqui no particular. Ô Pedro, ainda vale a pena, cara, eu fazer um investimento hoje num GPS? Será que não é melhor eu usar um celular? Então vamos tentar falar que eu vou dar a minha opinião como usuário, e vocês, alguns que já me conhecem, sabem, eu não sou um usuário de rolezinho, de passeio, eu gosto de viagem mesmo, então gosto de fazer algumas viagens mais longas. Faço menos do que eu gostaria, então eu posso dar a minha opinião como um usuário que realmente usa o aparelho e vou dar também, pessoal, a minha opinião como um vendedor. E lógico que a minha opinião ela não é unânime, então às vezes alguns pontos que eu vou expressar aqui você não concorda, às vezes você tem outros pontos também que você poderia acrescentar, então escreva aqui nos comentários, certo? E apenas abrindo um parênteses, vocês também sabem que além dos aparelhos GPS Garmin Zoom, a linha Navigator, BMW, eu vendo também os baús da Give. Então baús laterais, os baús traseiros central, eu sempre tenho esses baús aqui à pronta entrega e de vez em quando até subo alguns vídeos para o canal sobre eles. O estoque está baixo hoje, mas hoje mesmo, no máximo amanhã, já tem alguns novos chegando, ok? Então vamos lá, a pergunta que merece uma resposta e vamos explanar aqui agora. Pedro, vale a pena eu comprar um GPS, fazer um investimento em um GPS hoje para as minhas viagens? Ou será que é melhor eu usar um celular? Eu sempre respondo, pessoal, essa pergunta de duas formas. Eu falo que vale a pena sim e ao mesmo tempo não vale. E eu vou falar aqui alguns motivos. Não vou nem enumerar porque senão me perco aqui nos números. Uma outra coisa também, abrindo um parênteses aqui, eu não vou falar o que é caro e o que é barato, porque isso é muito relativo para cada um. O que é caro para você pode ser barato para mim, o que é barato para mim pode ser caro para você, enfim, vice-versa, certo? A minha opinião, pessoal, é o seguinte, eu vou falar primeiro os motivos que sim, é válido você comprar um GPS, depois eu vou falar por que você não deve comprar um GPS. A primeira coisa, quando vocês me fazem essa pergunta, eu me lembro de um comparativo de uma revista, não vou falar o nome aqui agora, mas uma revista que ela fez um comparativo entre a XT660 e uma Hornet. Quando eu olhei aquele comparativo, eu li aquele comparativo, eu falei, caramba, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é a mesma coisa a gente querer comparar o celular com o GPS. Não tem nada a ver, são propósitos diferentes. Apesar de que a XT ela te leva, a 660 te leva ao Ushuaia? Te leva. Te leva ao Atacama? Te leva. A Hornet te leva também? Te leva, do mesmo jeito, só que de formas diferentes. O propósito para que elas foram feitas são propósitos diferentes. Então o celular e o GPS é a mesma coisa. Eles te levam para qualquer destino? Sim, te levam. Mas o propósito, o objetivo para o qual eles foram feitos, são objetivos e propósitos diferentes. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. O GPS ele funciona totalmente offline. Então entre a Terra e o céu, qualquer lugar você vai ter sinal de GPS. O celular, muitas das vezes, você depende de sinal de internet. Muitos lugares têm sinal hoje em dia? Tem. Legal, isso eu concordo. Eu fiz uma viagem agora em setembro de 2023, melhorou muito nisso, mas em muitos lugares você está totalmente isolado. Ah, Pedro, mas eu consigo baixar as rotas offline. Legal. E se no meio do caminho você precisar fazer qualquer tipo de alteração? O pneu da moto furou, então você atrasou, você não vai conseguir chegar no seu destino. E aí? Como que você vai saber a quantos quilômetros que está a próxima cidade? Você vai ter uma ideia de hotel naquela cidade? A gente está falando de cidade que nós estamos aqui no Brasil, então isso é muito simples, muito fácil. Mas em alguns lugares, Argentina, Chile, Bolívia principalmente, Peru, são vilarejos. Às vezes você não tem nem lugar para dormir. Entendeu? Já uma diferença que só essa diferença, no meu ponto de vista,
já vale a pena o investimento em um bom GPS, certo? Um segundo ponto que para mim vale muito a pena, isso para mim ele tem um valor muito grande. Isso também às vezes é relativo para o seu uso, para o seu propósito. Eu trabalho com vendas online, então no meu celular tem toda a minha parte bancária, todos os meus contatos de clientes, que para mim é extremamente valioso, o meu WhatsApp também comercial, que para mim tem um valor, se fosse para falar quanto que vale o seu WhatsApp, cara, não sei, não tem valor. Tem minhas redes sociais, que é ali também que é o meu ganha-pão. Então, quanto que vale tudo isso? Para mim, não tem valor. Então, vamos pensar o seguinte, a nossa vida, entre aspas, né, a nossa vida hoje, ela tá ali no celular. Ah, Pedro, mas se alguém me roubar, ou então se sofrer um acidente, alguma coisa, eu consigo bloquear meu celular. Tá, pensa aqui comigo, tomara que você nunca tenha passado por essa situação, mas se você já passou, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Acabaram de te roubar a sua moto, te assaltar, a mão armada, então colocaram a arma na sua cabeça, talvez você até estava com a sua esposa também, colocaram a arma lá na cabeça dela toda hora falando que vai te matar, vai te matar, vai te matar, entrega a moto, entrega tudo, você acabou de entregar seu celular, entregou a carteira, enfim, foi tudo embora. Em quanto tempo você acha que você vai conseguir bloquear o seu celular? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? Você acha que nesse tempo você vai conseguir bloquear seu celular? Um detalhe, ó, que estava com a arma na sua cabeça, eles falaram para você manter desbloqueado o celular. E aí, quanto tempo você acha que você vai conseguir para desbloquear? Fazer para bloquear seu celular, perdão. Então, pessoal, nesse meio tempo, às vezes o cara já fez algumas transferências. E você vai achar isso quando? Nunca. O cara já zoou suas redes sociais com, sei lá, pornografia, igual eu já vi acontecer isso muitas vezes. Com imagens pornográficas, vídeo pornográfico, enfim, é toda uma situação que para nós como profissionais, isso é extremamente constrangedor. Então, será que por causa de 2, 3, 4, que seja 5 mil reais, vale a pena eu correr esse risco? Eu, Pedro, para o uso que eu faço do meu celular, não vale a pena. Então, mais um ponto positivo aí para o GPS. Sofreu um acidente, aconteceu qualquer coisa, pronto, acabou, leva embora, perdeu a moto, não tem problema. Meu celular está guardado, às vezes, dentro do baú, num lugar escondido, que até o cara achar vai demorar um pouco. Então, assim, eu fico um pouco mais tranquilo, certo? Um outro ponto também, pessoal, é o seguinte. Esses celulares mais novos, eu não vou nem falar marcas aqui, porque às vezes eu me perco, mas esses celulares mais novos, ele tem um estabilizador de imagem. Semana passada mesmo, um cliente falou comigo que ele teve um problema com relação a isso. E se você pegar os manuais desses fabricantes, desses celulares mais novos, que tem estabilizador de imagem, eles falam para não usar o celular em veículos por causa da vibração. E na moto, o que acontece na hora que ele está ali no suporte? Ele está vibrando. O que isso pode acontecer? Isso vai danificar o estabilizador de imagem da câmera. E preste atenção, você vai perder a garantia do aparelho. A garantia não cobre. Eles estão errados? Não, não estão. Por quê? Eles te falou ali para você não fazer esse tipo de uso no seu celular. E esse cliente que falou comigo semana passada, ele falou, Pedro, cara, eu usei ali, o valor que ficou o reparo do meu celular, cara, eu compraria um GPS de entrada. Então, vale a pena correr esse risco? Mais uma vez, na minha opinião, não vale. Uma outra coisa que eu falo que é um ponto negativo para o celular. O celular, pessoal, eles não foram feitos para isso. Eu rodei na minha moto já 14 horas direto. Teve uma ocasião que eu acho que eu rodei até um pouquinho mais. Vamos colocar aí 12 horas que seja. Rodei mais de 12 horas com o meu GPS na moto. E sabe o que aconteceu? Nada. Se eu rodasse 14, 16, 18, 24 horas, sabe o que iria acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque o GPS foi feito para isso. O GPS ele foi desenvolvido para você usar na sua moto independente de quanto tempo você fique sentado usando ele ligado. Ele foi feito para isso. O celular, você pode estar atravessando lá o Passo de Ama, você pode estar na Serra do Rio do Rá, você pode estar lá em Ushuaia com 0, com -2, com -5, com -6 graus negativos. Sabe o que vai acontecer? Nada.
Você pode estar atravessando o Chaco, lá aquela sensação infernal de 45 graus. Ou então, igual uma vez eu peguei chegando em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, 37 graus, pessoal, mas a sensação térmica, sei lá de quantos graus que era. Eu tava derretendo, tava vermelho, tava parecendo um pimentão. Tá da cor da lente desse baú. E sabe o que aconteceu com o GPS? Nada. E sabe o que queria acontecer com ele? Nada. Sabe por quê? Porque ele foi feito para isso, ele foi desenvolvido para isso. Então me desculpe aí os defensores de marca A, de marca B. Pessoal, se pegar frio extremo, o seu celular vai desligar. Se pegar calor extremo, ele vai desligar. E mesmo se você ficar andando numa temperatura ambiente, sei lá, temperatura ambiente é o quê? 22, 23, 25 graus? Se você rodar aí 8, 10, 12, 14 horas com ele conectado no carregador, ou então seja naquele carregador de indução, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai desligar. Sabe por que vai acontecer tudo isso? Porque ele não foi feito para isso. Então vamos falar aqui, mais um ponto positivo para o GPS. Então assim, pessoal, se a gente for falar de pontos positivos para você comprar um GPS, são só vantagens, são só pontos positivos. Igual eu já comentei lá no início, não tem como a gente comparar o uso de um celular como GPS e um aparelho GPS propriamente dito, certo? Agora, em que ocasião que não vale a pena você comprar um GPS, certo? E aqui eu já quero novamente falar, não quero entrar em polêmica do que é caro, o que é barato, e eu respeito a opinião de todo mundo, certo? O dinheiro é seu, você compra o que você quiser, você faz o que você bem entender. Tá ok? Não vale a pena você comprar um GPS na seguinte situação. Se você não quer aprender a usar os recursos básicos dele. Inclusive, eu já tive inúmeros exemplos. Não estou criticando esses clientes, talvez você seja um deles, então não entenda como uma crítica, certo? Eu te respeito. É apenas um exemplo. Inúmeros clientes que eles compram o GPS apenas de enfeite, porque ele acha bonito o Navigator ali naquela base original, ou então ele compra um Zoom XT com aquela tela gigante porque ele acha bonito. Eu respeito esses clientes, mas na minha opinião, se você vai comprar para isso, não vale a pena. Ou então eu também já tive inúmeros clientes, hoje mesmo eu tive um caso desse que eu falei, caramba, mas eu respeito, eu não concordo, não gosto, mas não gosto mesmo, mas eu tenho que respeitar. É o cliente que não quer aprender os recursos básicos do GPS. Pessoal, eu não estou falando de recursos avançados, pegar o Basecamp, traçar a rota e fazer... Não é isso. É recurso básico. Como conectar o GPS no seu intercomunicador. Simples. Como traçar uma rota usando o próprio planejador do GPS. Então você não vai pegar o computador, não. Às vezes você tem dificuldade com o computador. Basecamp, então, nem se fala. Não, você vai usar os recursos básicos do GPS, o próprio planejador de viagem dele. Então, se você usar os aplicativos, né? O SmartLink, o Drive, ou então o Triad, que é do Zoom, enfim, cada aparelho, né, tem seu aplicativo, do 396 em diante. Então, se você não quer aprender esses recursos básicos, então preste atenção de novo. Os recursos básicos do GPS, na minha opinião, não vale a pena você comprar. É melhor usar um celular, usar um mapa de papel, enfim, fazer qualquer coisa. Mas se você não quer aprender a usar esses recursos básicos, é melhor não comprar. Eu até costumo dizer, vou falar o meu exemplo aqui, né, a minha experiência. Talvez alguns acham que é exagero, mas não é. Quando eu comprei minha 1250 agora, que ela é alguns anos, né? Mas que ela é painel TFT, quando eu peguei aquele painel TFT, aqueles botões, eu falei, meu pai eterno, como que eu vou usar isso? O que eu fiz? Eu vou vender a moto? Eu vou deixar de comprar a moto porque eu gosto? Não. Opa, vamos pesquisar. Como que usa? Quais são as funções? Para que serve? Eu vou estudar. Para quê? Porque eu gosto, eu quero aquilo. Então o GPS é a mesma coisa, você tem que entender. Você vai ter que investir um tempo, às vezes, em vez de ficar vendo vídeo à toa na internet, ver alguns vídeos a respeito de uso, configurações. E assim, ó, eu te garanto que se você assistir os vídeos que eu te mando, são vídeos básico do básico, você vai conseguir fazer uma viagem tranquila. Você vai fazer valer a pena o seu investimento no GPS, certo?
Então vamos falar assim, esse é o motivo que eu acho que você não deve comprar o GPS, né? Se você não quer aprender a usar os recursos básicos dele. Uma outra coisa que eu não recomendo também, pessoal, eu acho que aí não vale a pena. Hoje é dia... não me lembro agora, mas vamos colocar que hoje seja dia 15. Eu tô saindo de viagem agora dia 20 pro Atacama e eu entro em contato com o Pedro hoje porque eu preciso receber esse GPS até o dia 19 porque eu vou sair dia 20 de viagem. Não faz isso não, pelo amor de Deus. O GPS vai ser ruim, o GPS não presta, o GPS não funciona. Sabe por quê? Porque não vai dar tempo de você se adaptar ao uso dele. E o uso dele é totalmente diferente de celular. Então eu sempre recomendo, tem uma viagem planejada, você deseja comprar um GPS, faça isso com no mínimo 30 dias de antecedência. Porque vai ser o tempo do GPS chegar, você assistir a uns vídeos básicos a respeito de uso e configuração, fazer um teste com ele, certo? Isso é importante, fazer um teste com ele e depois você vai viajar. Daí eu tenho certeza e eu te garanto, o GPS vai cumprir o papel dele. Entendido? E um outro motivo pela qual eu acho que não vale a pena você comprar um GPS, e daí, novamente, isso é relativo para cada um e eu peço respeito nos comentários, é a questão financeira. Totalmente exemplo aqui. Vocês viram que eu gosto de dar exemplo, né? Você tá lá, sei lá, com 7 mil reais para fazer uma viagem, se é do Rio do Rastro, Atacama, enfim, você está com 7 mil reais para fazer uma viagem. Mas você não tem um GPS. Daí você, para comprar um GPS hoje, você teria que ter um investimento básico de R$2.000, R$2.500. Então aqueles 7 mil reais que você tinha, ele virou quanto? Vamos arredondar aqui. Ele ficou 5 mil. Só que esses 5 mil aqui, você não consegue fazer uma viagem. Então sabe o que eu falo para você? Cara, deixa o GPS para uma outra ocasião, pega essa grana do GPS, vai fazer sua viagem. E já aconteceu isso com vários clientes. O cliente entra em contato comigo. Ah, Pedro, mas às vezes agora eu não posso, cara, mas eu preciso, eu quero. Não, cara, dá outro jeito. Pega, seja um celularzinho velho aí, pega um mapa de papel, uma folha sulfite, rascunha a viagem lá, vai viajar. Vai viajar. Deixa esse investimento para um outro momento que você tiver numa situação melhor, certo? Eu quero que você viaje. É igual isso daqui, ó. Um par de baú desse aqui, por exemplo, quase 3 mil reais. Vamos arredondar, 3 mil reais. Par de baús laterais da Give. Mas existe alguns modelos que custam R$1.000. Então, se esses 2 mil vai fazer diferença para você, não compra esse de 3 mil, não. Compra o de 1.000 e o resto, sabe o que você vai fazer? Coloca gasolina, vai viajar, tira uma foto bonita e me manda. Você não imagina o tanto que você vai me fazer feliz. Eu vou ficar mais feliz do que se você tivesse comprado um GPS comigo e ele tivesse guardado lá na sua moto, na garagem. Enfim, pessoal, essas são algumas opiniões, né, minha. Igual eu falei, minha opinião ela não é unânime. Você não precisa obrigatoriamente concordar com tudo que eu falei aqui, mas o respeito eu acho que, ele sim, eu acho que é obrigatório. Da mesma forma como você às vezes tem uma opinião diferente em relação à minha, em muitos outros assuntos, eu sempre vou respeitar a sua opinião, nem sempre vou concordar, mas eu respeito. Então são alguns pontos de vista meu, como usuário, como viajante aí de todos os países, todos não, né? Falta o Uruguai ainda, que se tudo der certo, em junho eu vou conhecer, mas todos os outros países já fui mais de uma vez. Então é a minha opinião como um viajante da América do Sul, viajante aqui do Brasil, a minha opinião também como um vendedor e a minha opinião que conheço, graças a Deus, aí inúmeros, centenas e centenas de clientes e viajantes que rodam por esse Brasil, por essa América, enfim, clientes de outros continentes que estão rodando. Então estou sempre pegando uma informação aqui, uma informação ali. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e principalmente que isso te ajude a tomar uma decisão. Ficou faltando algum ponto? Tem alguma coisa que às vezes você não concorda? Pedro, não, eu acho que é importante o celular por causa disso. Eu acho que é importante o GPS por causa disso. Deixe o seu comentário aí de forma respeitosa, ok? Comentários, pessoal, ofensivo, de forma desrespeitosa, pode ter certeza que eu vou excluir e vou bloquear o usuário, certo? Respeito, primeiramente, acima de tudo. E o mais importante, vamos rodar.
Então, independente do que você vai usar, se é um baú aqui ó, de R$3.000, se é um baú de 1.000 e pouquinho, se é outro baú aqui, ó, traseiro central de 2.000 e uns quebrados, ou se é um de 1.200, ou se é de um GPS, de um celular, isso não importa. Vamos rodar, vamos se divertir e moto na garagem, ela não faz história. Tá entendido? Tem alguma dúvida? Precisa de alguma orientação? Tem algum outro ponto que você queira falar? Entre em contato comigo. Então lá na descrição do vídeo eu deixo o meu contato Facebook, do Instagram, meu WhatsApp direto. Então você vai conversar comigo, eu vou te responder ele praticamente em tempo real. Tá entendido? Além da Fronteira Acessórios para Motociclista. Os melhores produtos com o menor preço, o melhor atendimento, sempre!